Olá, nesse vídeo eu vou tratar do MongoDB. Para a utilização do MongoDB, eu também vou trabalhar com um container no Podman, da mesma forma que eu fiz com o Oracle. Caso ainda não tenha instalado o Podman no teu equipamento, eu vou deixar no card o meu vídeo onde eu fiz a instalação do Oracle, que eu demonstro como instalar o Podman utilizando o Chocolate, que é um gerenciador de pacotes para o Windows. Maravilha! Então vamos começar pela instalação do Mongo utilizando o Podman. Vou abrir ele aqui. Aqui está o Podman, ele já está rodando. Caso não esteja rodando, aparecerá aqui do lado direito uma opção de fazer ele rodar. Então é só clicar ali e ele vai rodar. Vindo aqui em recursos, está aqui ele, eu poderia parar e reiniciar. E aí você só fazem ele rodar. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, aqui está o meu container do Oracle. Primeiro passo é fazer o download do container do Mongo. Para fazer o download dele, nós vamos utilizar aqui o Mongo Community, que é gratuito. Então, o endereço dele está aqui. Eu vou colocar também na descrição do vídeo, lá nos comentários. Clique em Pull Image e ele vai buscar a imagem do Mongo. Faz aqui rapidamente o download dessa imagem e a gente já terá ele disponível em um container. O bom de trabalhar com containers é que a gente pode ter vários bancos de dados na mesma máquina e ir gerenciando eles à medida que eu quero trabalhar com um ou com outro. Eu vou iniciando aquele container, não fica poluindo a minha máquina, nada do gênero. Simplesmente eu vou utilizar aquela imagem quando eu desejar. Que a gente teve um timeout, isso pode acontecer. Então ele não conseguiu baixar a imagem, vou mandar de novo. Pronto, agora ele conseguiu concluir. Então aqui está a imagem do Mongo. Pode reparar quão menor ela é, né? Oracle 873, o Mongo 122. Eu vou iniciar o banco, vou dar o nome para ele de MongoDB Community. Porta 27017 é a padrão. Ok, iniciar container. Colocou todo esse material aqui, o meu container está iniciado.
Maravilha. Para trabalhar com o Mongo, nós vamos utilizar uma interface gráfica, da mesma forma que a gente utilizou com o Oracle. Para o Oracle, eu utilizei o SQL Developer. Para o Mongo, eu vou utilizar o Mongo Compass. Então, como é que eu vou fazer isso? A instalação do Mongo Compass será feita através do Chocolate. Então, iniciar terminal. Aqui no terminal, clica na seta, pressiona a tecla Ctrl e clica em Windows PowerShell, para ele abrir um PowerShell como administrador. Agora aqui eu coloco choco install mongodb compass. E ele vai executar a instalação para mim. A para executar todos os scripts. Prontinho. Já está aqui a confirmação de que ele foi instalado. Então eu posso fechar aqui o meu terminal e abro o Compass. Aqui está ele, MongoDB Compass. Coloco o Mongo num canto da tela, o Compass no outro canto da tela. Ele já vem com o endereço correto, MongoDB localhost 27017. Conectar. Conexão estabelecida. Ele já possui aqui 3 bancos de dados, admin, config e local, que são padrão do Mongo. Lembrando que o Mongo é um banco não relacional, onde eu vou trabalhar com coleções, não com tabelas, são coleções de documentos. Então agora nós vamos começar a trabalhar efetivamente com o MongoDB. Para trabalhar com o MongoDB, eu vou utilizar o nosso velho conhecido, o nosso banco de dados da Hexon Metals. Então, nesse banco de dados da Hexon Metals, que a gente tem aqui ele, essa é a estrutura do nosso banco. Então eu tenho uma entidade cliente cujo atributo identificador é o ID do cliente, uma entidade produto, ID do produto, e uma entidade pedido cliente, que é o ID do pedido. Eu estou trabalhando aqui com 3 entidades com relacionamentos N para 1. Isso faz com que eu tenha 3 tabelas. E o relacionamento N para 1, como vocês bem lembram, faz com que a chave primária da tabela, que é representada pelo 1, se torne uma chave estrangeira na tabela que tem o N. Então aqui eu tenho 2 chaves estrangeiras dessa tabela. O que eu preciso entender? O Mongo é um banco não relacional. Esse exemplo aqui era de um banco relacional. Qual a diferença entre eles?
Num banco relacional, nós dizemos que temos um banco de dados. Bom, num banco não relacional, também dizemos que temos um banco de dados. Num banco relacional, nós temos uma tabela representada por esta figura. No banco não relacional, nós não temos uma tabela. Nós temos uma coleção. Então, deixa eu sair aqui do BR Modelo e passar para o nosso DB Browser. No nosso DB Browser eu tenho aqui os registros. Então aqui está a tabela clientes, e um registro de cada cliente. Enquanto no banco relacional eu tenho um registro, num banco não relacional, no caso do Mongo, eu tenho um documento. Então, o que a gente possuía? No banco relacional, o registro deve ser atômico. Eu tenho que ter todas as informações naquele registro. Em um banco de documentos, o documento deve ser atômico. Eu devo ter tudo no documento. Enquanto num banco relacional eu tenho as colunas, em um banco não relacional eu tenho os atributos. Um erro muito comum para quem vai trabalhar em um banco não relacional vindo de um banco relacional é querer criar uma coleção para cada tabela que eu tinha e estabelecer um relacionamento entre as coleções. Então isso seria trabalhar com um banco não relacional como se ele fosse relacional. E não é este o propósito dele. A abordagem é completamente diferente. Bom, ok. Segunda informação muito importante antes da gente realmente começar aqui. Os documentos em um banco não relacional possuem uma limitação. Que limitação seria essa? Eles têm uma limitação de tamanho. O tamanho máximo que um documento pode atingir é de 16 MB. Bom, tendo isso em mente, a gente vai fazer o projeto do nosso banco. Então a ideia é o quê? Eu vou criar aqui no nosso MongoDB exatamente o banco da Hexagon Metals. Então vamos lá. Aqui estão meus bancos de dados, os 3 que eu não vou utilizar, e eu vou criar um novo. O nome que eu darei para esse banco será Hexagon Metals. E agora vem as coleções. Lembrem, uma coleção não é para replicar exatamente a estrutura de tabelas. Ela seria o equivalente a uma tabela? Sim, seria. Mas eu não vou replicar aquela mesma estrutura exatamente. Ok. Porém, eu vou chamar de clientes mesmo. Clientes será o nome da minha coleção. Crio o banco. Aqui está ele, Banco Hexagon Metals, coleção clientes. Eu posso trabalhar com ele diretamente aqui nessa interface gráfica. Enquanto num banco relacional eu tenho que definir os campos dizendo que tipo de campo ele é, todos os dados daquele campo, como por exemplo aqui, de pedido é integer. A data do pedido é text, por quê? Porque isso aqui foi montado para trabalhar na SQLite, que não tem um tipo de campo, um tipo de dado, data. Já não é o caso do Mongo, o Mongo tem. Quantidade de pedido, integer. Enviado, integer. Enviado aqui seria um campo boolean, mas como eu não tenho a hipótese de botar verdadeiro ou falso no SQLite, utilizo o inteiro, trabalhando com 0 ou 1. Já no Mongo eu tenho essa possibilidade. Então muitas coisas serão diferentes agora, utilizando o Mongo. Maravilha, vamos lá então. Vamos começar a trabalhar. Ao invés de fazer tudo aqui pela interface gráfica, quase esqueci o que eu estava falando. Lá eu tenho que definir o esquema. Aqui eu não sou obrigado, ainda que eu tenha
esquema. Quando é que eu uso o esquema no Mongo? Eu uso ele como um critério de validação. Então eu posso fazer o esquema para validar meus dados. Maravilha, mas vamos lá. Eu quero utilizar o meu banco de clientes. Então eu coloco use Hexon Metals. Aqui eu defino que eu quero utilizar o banco da Hexon. O Mongosh nada mais é que o Mongo Shell, ou seja, é a linha de comando dele. Eu vou emitir comandos direto para o banco por essa tela aqui. Primeira coisa que eu farei será criar a estrutura do meu banco, ou melhor dizendo, colocar os dados nele. Então eu tenho aqui o meu documento clientes, mas ele não tem nada, está vazio. Então o que eu farei agora é inserir os dados. Como é que eu faço isso? Eu digito DB. DB é uma referência ao banco de dados atual. Então no momento eu estou usando Hexon Metals. Como é que eu mudei para ele? Com o comando use Hexon Metals. Então DB ponto. Aí eu digo o nome da coleção que eu quero. A coleção que eu quero é clientes. E agora eu vou inserir os dados nessa coleção. Como é que eu faço isso? Utilizando insert many. Então, inserir muitos. Já vou inserir todos os dados de uma vez. Abre e fecha parênteses. Aqui ele está aguardando a minha inserção. Como eu disse que vou inserir vários, ele espera um array. Portanto, eu tenho que colocar entre chaves. Eu vou fazer a estrutura aqui, basicamente um por linha, para ficar mais fácil a leitura, mas obviamente poderia ser uma linha única. Cada registro que a gente tinha lá a lógica de registro que a gente tinha no banco relacional, cada um deles eu vou inserir dentro de uma chave. Então, vamos lá. Eu vou inserir os dados das empresas aqui. Primeiro dado que eu quero inserir, nome. Então eu coloco aqui nome, 2 pontos. E agora eu digo o nome que eu quero inserir, que era a Light Industrial. Então esse é o nome do primeiro cliente. Aí a próxima informação que eu tenho que fornecer sobre ele, sempre entre aspas, região. Qual é a região dessa empresa? É Sudoeste. Sim, o Hexon Metals é um banco que está todo em inglês. Eu já estou aproveitando para traduzir ele. Próxima informação que eu quero manter do cliente. Endereço. E agora aqui eu coloco o endereço da Light. Claro que endereço eu não vou traduzir, né? Vai ficar o endereço mesmo como ele é. Beleza. Próximo item, cidade. Então, coloco a informação que eu quero armazenar, que é a cidade, 2 pontos, o valor. Então, o nome dessa cidade. É uma lógica de chave-valor. Depois que eu tenho a cidade, eu informo o estado. Então, Irving fica no Texas. Depois que eu informei o estado, a última informação que eu tenho que colocar aqui é o CEP. E agora eu coloco o CEP. Reparem que o CEP eu não coloquei entre aspas. Por quê? Entre aspas, o que é texto. Como o CEP é um número, ele não requer aspas. Está informado aqui o primeiro que eu quero inserir, vírgula. E agora eu insiro o próximo. Vamos lá. Qual é o próximo, então? Nome.
Hex Tooling Inc. E vamos lá. Região. É a mesma região, sudoeste. Endereço. Vou pegar o endereço aqui da minha tabela da Hexon. Tá ali o endereço dela. Cidade, então a minha chave é cidade. O valor é Dallas. Estado. Dallas também fica no Texas. CEP 75201. Então aqui foi o segundo. Vamos para o próximo. Próximo agora é a Rebarre Construction. Ok. Novamente, região para a Rebarre, sudoeste. Endereço dela. Copiar. E colar. Cidade. Irving. Estado. Texas. CEP 75032. São 5 empresas que a gente tem no nosso banco. Então, já informei 3. Vamos para a quarta empresa. Agora é a Prairie Construction. Região para esta empresa. Sudoeste também. O endereço dela eu copio. Colo aqui. Maravilha. Cidade Moore. Estado Oca. E CEP 62104, vírgula, para a última empresa. Aqui nós temos a Marsh Lane Metal Works. Região desta, Sudeste. Primeira empresa de uma região diferente. Endereço. Vamos copiar o endereço dali. Perfeito. Cidade Avondale. Estado Los Angeles.
e CEP, não é Los Angeles, tá? CEP 79782. Ok. Enter. E aí ele me mostra aqui, ó, inseridos ID 0, 1, 2, 3, 4. Inseriu 4 itens. Eu venho aqui em cima e mando atualizar. Aqui estão os meus registros. Todos eles. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que inserir os meus pedidos. Então lembrem, lá no Hexon Metals, eu tinha no SQLite uma tabela de clientes, uma tabela de produtos e uma tabela com os pedidos. Aqui eu vou utilizar uma única coleção, a coleção clientes. E todos os dados estarão nela. Então vamos inserir os pedidos. Como é que eu faço para inserir um pedido? Mesma ideia de sempre. DB sempre. Ponto. Clientes, que é a coleção. Perfeito. Agora eu vou fazer a inserção de pedido. Onde que eu vou inserir? Eu vou inserir os pedidos nos clientes. Então eu vou atualizar o cadastro do meu cliente. Então eu farei o que? Update one. Eu vou fazer primeiro um e aí depois a gente atualiza. Até porque se eu for olhar os meus pedidos, vamos lá, vamos pegar aqui os meus pedidos, ó. Eu tenho do primeiro cliente um pedido, do cliente 3 eu tenho 3 pedidos e do 5 eu tenho 1. Em outras palavras, o primeiro cliente é a Light. A Light tem um pedido. Então eu farei com Update One para lançar a Light. O terceiro é a Rebarre. Ela tem 3 pedidos. Eu já vou lançar os 3 de uma vez só. Então eu vou utilizar um Update Many. E o 5 é a March. Então, para a March eu vou usar novamente Update One. Perfeito. Então vamos lá. Update One. Aqui eu vou fazer a inserção de dados. Vou continuar naquele mesmo sistema de deixar assim bem separado para facilitar. Então, ok, vou fazer a atualização de um registro. A primeira coisa que eu tenho que dizer é qual registro. Então, eu informo aqui para o Mongo que eu quero atualizar o registro que possui o nome de Light Industrial. Ali. Então eu disse para ele, eu quero fazer uma atualização no registro da Light. Legal. Vírgula. E agora eu preciso dizer para ele o que eu quero colocar nesse registro. Então eu quero que ele defina set. Eu quero que ele defina o que? Os dados que eu vou inserir. Que dados são esses que eu vou inserir aqui? Eu vou inserir os pedidos. Isso é o que eu vou inserir no meu banco. Os pedidos. E dentro deste pedidos... Opa! Desculpa, eu pressionei o Enter aqui quando era só para pular para a linha de baixo. Dentro dos meus pedidos, era para ser um Shift Enter só para ele pular para a linha de baixo e a gente poder continuar visualizando aqui. Dentro dos meus pedidos, eu vou inserir agora aquela venda, o pedido da Light. Que pedido era esse? Era o primeiro pedido, o número do pedido era o 1. Então aqui eu vou colocar o número do pedido e a informação de que ele é 1. Não precisa estar entre aspas porque é um número.
Então, número do pedido 1. Agora vamos informar a data dele. Data, pedido. Como é que eu vou informar a data? Eu havia comentado que o Mongo tem o tipo de dados data. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui no ISO-date e agora eu informo a data no padrão ISO. Então, o primeiro pedido era 2015, maio 15. O padrão ISO vem com ano, mês, dia, e depois eu colocaria um T e as horas, se eu quiser informar horas. Mas nesse caso eu não quero, eu só quero a data. Ok, então eu coloquei aqui a data do pedido. Próxima informação que eu tenho na minha tabela é a data do envio. Mesma coisa no ISO-date. O envio estaria previsto para 18 de maio de 2015. Ok. Está informado o envio. Agora eu tenho que definir que produto foi esse. Então eu coloco aqui produto. E a compra, nesse caso aqui, era de cobre. Maravilha. Agora eu preciso informar a quantidade que foi adquirida do cobre, 450. E como no documento, o documento deve ser atômico, aqui eu já vou informar o preço do cobre. Então, preço 7,51. Próxima informação necessária, eu só vou pular de linha aqui, ó, para facilitar a leitura, tá? Preço. Ok. 7,51. Próxima informação, se ele foi ou não enviado. Enviado. E neste caso, ele não foi enviado, então, false. Beleza. Todos os dados aqui. Tá pronto. Enter. E ele me informa o quê? Matched count. Então, se ele encontrou o registro. Sim. Modificado. Sim. Quem é que eu modifiquei? A Light. Vamos atualizar, então. O que aconteceu aqui na Light? Ele criou um pedidos, objeto. Quando eu abro o pedido, número do pedido 1, e aqui estão todos os dados do meu pedido. Dentro do próprio registro do cliente. Já estou mantendo toda a informação aqui. Ok, mas esse era o caso da Light, que ela tinha um único pedido. Agora a gente vai fazer o caso da Rebarre. A Rebarre possui 3 pedidos. Então como é que eu faço? DB clientes update many. Então agora eu vou atualizar vários. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que dizer, update many, vários, então de quem? Então, em primeiro lugar é a identificação. Vamos lá. Identificação, onde o nome for Rebarre Construction. Então vamos pegar daqui, ó. Eu preciso colocar o nome completo? Não, não preciso. Eu posso usar uma expressão regular. Depois eu faço um exemplo com isso. Beleza. Isso aqui ele vai procurar. Uma vez que ele faça essa pesquisa, o que eu quero que ele faça? Que defina. Então, set. E agora, na hora de definir, o que eu quero que ele defina? Vamos lá, vamos pular para a linha de baixo. Eu quero que ele defina o pedidos. Perfeito. Que será o nome daquele registro que vai abrir com todos os pedidos dele. Porém, agora eu não tenho um único pedido. Eu tenho uma série.
uma série, um array entre chaves. Então, abro chave. Vamos lá. Agora, dentro dos pedidos, eu vou inserir os pedidos que eu tenho da Rebarre. Da mesma forma que eu inseri esse pedido aqui na Lite. É a mesma ideia. Maravilha, vamos lá. Abre chave. Qual é a primeira informação? O número do pedido. Essa é a primeira informação que eu tenho que colocar aqui. Então vamos lá. Número pedido. E esse aqui é o pedido de número 2. Beleza. Agora, próxima informação. A data do pedido. Mesma ideia. No isodate. E aí eu coloco a informação. Essa é de 18 de maio de 2015. Então, 2015, maio 18. Legal. Depois da data pedido, eu tenho que informar a data do envio. Data envio. No isodate. A data prevista aqui era 21 de maio de 2015. Maravilha. Está previsto aqui. Os dados, obviamente, eu estou lendo lá da tabela que eu tenho da Hexagon Metals, né? Bom, agora eu tenho que informar qual foi o produto comprado no pedido 2. O produto adquirido aqui foi alumínio. Perfeito. Uma vez que eu tenho o produto, eu preciso saber a quantidade. Quantidade de alumínio nesse pedido foram 600. Já vou mudar de linha para que a gente não fique espremido. Então, aqui, beleza. Só puxar para conseguir ver o resto da tela. Alumínio foram 600, agora eu tenho que informar o preço. Preço do alumínio, 2,58. E a última informação é se ele foi enviado ou não. E neste caso aqui do alumínio, o enviado também é false. Ele não foi enviado. Vamos trazer para cá a nossa chave, vírgula, e passamos a inserção do próximo. Quem é o próximo? É o pedido 3. Então, vamos lá. Número, pedido 3. Data pedido. No isodate. O pedido 3 é de 20 de maio de 2015. Agora, a data do envio. No isodate. E o envio do pedido 3 é 23 de maio de 2015. Legal. O produto desse pedido aqui era bronze. Quantidade 300. Aqui vale um comentário. O Mongo diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se eu me equivocar aqui e escrever quantidade com o Q maiúsculo, ele não vai conseguir identificar que é a mesma quantidade que eu tenho nos demais documentos. Então eu tenho que ter cuidado para não errar isso. Ok, botei aqui os 300 de bronze, o preço dele é 4.
E esse já foi enviado. Então, enviado, true. Maravilha. Foi o segundo. Vamos ao terceiro pedido deste cliente. Então, vamos começando com os dados dele aqui. Número pedido. O terceiro pedido desse cliente, na verdade, é o pedido de número 5. E, obviamente, não há necessidade de informá-los em ordem do pedido, até porque eu estou informando os pedidos de cada cliente isoladamente, né? Então, esse pedido número 5 é de 17 de maio de 2015. Agora, data do envio. O envio previsto para este aqui é 20 de maio de 2015. Maravilha. Produto. Qual foi o produto? Alumínio. Novamente. Qual foi a quantidade de alumínio desse pedido 5? 500. Beleza? O preço do alumínio. Essa fica fácil, né? Porque ele está ali em cima. Preço 2,58. E a última informação é se ele foi enviado ou não. E ele não foi. Terminei as informações, é só dar Enter. E aí ele me diz o quê? Encontrou um e fez uma modificação. Legal. Vamos dar uma olhada aqui então na rebarre. Está aqui ela. Não tem nada ainda. Atualizo. Vamos lá de novo. Está aqui a rebarre. Apareceu pedidos e aqui diz um array com 3 itens. Eu posso clicar aqui que ele já abre tudo direto. Ó. Já vejo os 3 de uma vez. Ou, se estiver fechado, eu venho aqui e posso ir abrindo um a um. Maravilha. Só falta um registro agora, que é a compra da Marsh. Então vamos lá, já vou até copiar aqui o nome, que esta aqui é a empresa do último pedido. Então, tudo de novo. DB, clientes, update one. Vamos lá, pulei para a linha de baixo, agora eu digo quem é a empresa, nome, já colo aqui o que eu havia copiado, vírgula, agora eu tenho que dizer o que eu vou inserir nesta empresa. Então, set, vou inserir aqui em pedidos, pulo para a linha de baixo e aqui eu vou fazer a inserção desse pedido. Primeira informação, número pedido. O número deste pedido é o 4. Vamos lá. A data dele, então, data pedido no isodate. A data desse aqui é 18 de maio de 2015. Data envio no isodate.
22 de maio de 2015. Perfeito. O produto aqui foi aço. Maravilha. A quantidade foi 375. Vamos pular para outra linha para informar o preço. O preço do aço, que está 12,31. E a situação, se ele foi enviado ou não. Enviado, false. Enter. E está feito o registro. Atualizo aqui para confirmar. Está aqui, ó, marche. E ali está o pedido. Maravilha. Então agora eu tenho todo o meu banco da Hexon Metals já no Mongo. Posso consultar isso? Claro que posso. Vamos lá, vamos fazer umas consultas aqui então. DB clientes. Find. Então, localize. O que eu quero que ele localize? Tudo. Enter. Pedi para ele localizar tudo. Vou levantar a barra aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. Localizar tudo, ele me trouxe aqui toda a minha base. Ó. Cada documento. Então, ID do documento, todos os dados da empresa e os pedidos que ela fez. Só tem um pedido. Segunda empresa, não fez nenhum pedido. Terceira empresa, com os 3 pedidos dela. Quarta empresa, quinta empresa com o seu pedido. Posso fazer uma busca em cima de uma única empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Find. Dentro do Find, eu posso definir o que eu quero que ele procure. Vamos lá, dentro de chave, eu quero que ele procure por nome. E o que eu quero que ele procure por nome? Qualquer empresa que tenha RE no nome. Então aqui eu já estou usando uma expressão regular. Barra antes e depois da palavra é uma expressão regular. Ele vai procurar qualquer empresa que tenha RE no nome. O que ele me trouxe? Hex Tooling, sem nenhum pedido. Rebarre, com seus 3 pedidos. Então ele me retornou as 2 empresas que tem com o RE, com esta visualização. Ah, eu queria uma visualização um pouco melhor. Beleza, eu venho aqui e boto Pretty. Então eu quero que fique bonitinho. E mando ele trazer. Ele me traz com uma separação praticamente igual, não? Teoricamente seria um pouco melhor, mas é praticamente igual. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é o cliente que mais comprou de mim, como é que eu faço essa pesquisa? Vamos lá. DB clientes aggregate. Então agora eu vou mandar ele agregar e eu quero que ele me retorne o cliente que mais comprou. Então eu quero que ele agrupe as compras. Vamos lá então, group. Então quero que ele faça o agrupamento destes clientes. O que ele vai utilizar nesse agrupamento? Algo que seja único ao cliente. O que é único aos meus clientes? Esse meu objeto ID. Então eu coloco aqui. Depois do group, eu coloco o que é único? ID. E aí então ele vai colocar o ID para mim e vai apresentar na tela nome. Quando eu boto esse cifrão e o nome de um dado que tem no documento, o cifrão nome será substituído pelo conteúdo deste dado. Então aqui basicamente ele vai imprimir o que é o nome da empresa. E como eu disse que eu quero um relatório de quem mais comprou,
eu vou dar um nome para esse retorno, que seria compra total. E agora eu tenho que ensinar ele a fazer o cálculo desta compra total. O que é isso? Eu quero que ele some. Então tá, vamos lá. Vamos fazer uma soma. Mas lembrem que os pedidos estão dentro desse campo, digamos assim, pedidos. Dentro da chave pedido eu tenho aqueles valores. Então é como se eu tivesse que fazer duas somas aqui, uma dentro da outra. Então o que eu faço? Sum, e aí dentro dela novamente sum, porque está um dentro do outro. E aí eu vou dizer o que eu quero que ele some. Eu quero que ele pegue o pedidos, a quantidade, que aqui ele vai buscar lá dentro o que eu tenho. Beleza. Agora, cuidado com as chaves. Ó. Essa chave aqui fecha no sum. A próxima chave está fechando aqui. A próxima está fechando no ID. Essa outra aqui fecha o grupo. Ok, então é aqui que eu vou botar a minha vírgula. Aí que a indentação ajuda, né? E agora eu vou dizer para ele como eu quero que apresente esses dados. Então, sort. Como é que eu quero que ele apresente? Considerando o campo compra total. Sim, o que eu acabei de criar com esse cálculo. E o que eu quero? Como eu quero que ele apresente? Menos 1. Ou seja, em ordem decrescente. Eu tenho duas alternativas aqui. 1 para a ordem crescente, menos 1 para a ordem decrescente. Então, nesse caso, eu quero ordem decrescente. Em outras palavras, eu quero que ele apresente primeiro quem mais comprou e aí vá diminuindo. Beleza, Enter. Está aqui meu relatório. Rebarre, a primeira. Compra total, 1.400 produtos. Segundo, Light Industrial, compra total, 450 produtos. Terceiro, Marte, compra total, 375. Prairie e Rex nada compraram. Maravilha. Este era o objetivo desse vídeo aqui, fazer uma apresentação básica do Mongo, que a gente vai trabalhar mais na sequência, mas é só fazer essa apresentação inicial dele, brincar um pouquinho com o banco e deixar ele já pronto com o nosso banco da Hexon Metals, que a gente vai poder desenvolver os exemplos. Então, por agora é isso. Paro por aqui.